Bem-vindo mais uma vez ao estudo básico do livro de Efésios e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 desse livro. Então, sem muitas delongas, vamos começar. Efésios 3 é um capítulo da carta de Paulo aos Éfesos que foca na revelação do ministério de Deus, que é a união dos judeus com os gentios em Cristo. Paulo, um apóstolo prisioneiro por causa de Cristo, porque ao escrever essa carta ele estava preso por pregar o evangelho, descreve a sua nomeação para pregar aos gentios e a importância de nós entendermos o plano de Deus para a salvação de todos. O capítulo 3 também destaca a graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, revelada à igreja e a importância do amor e da unidade entre os cristãos. Então, esse capítulo 3 é um capítulo que revela o plano de Deus para a salvação de todos através de Jesus, enfatizando a graça, a unidade e o amor que devem caracterizar a vida dos cristãos. Ok? Então, a gente vai ler agora o capítulo. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão enfrentar a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus. Então, Paulo fala aqui o quê? Qual é essa unidade que Paulo prega no capítulo 3? Ele fala, como a gente viu na introdução, que ele vem pregando a salvação para todos e colocando os gentios no mesmo patamar dos judeus em Cristo Jesus. Os gentios que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, ouviram o Evangelho e aceitaram o Evangelho, o que lhe era proposto, eles se tornaram co-participantes da promessa em Cristo Jesus, como os judeus messiânicos, os judeus que creem no Messias, que é Jesus como Messias, tá bom? Por quê? Porque os judeus, eles creem que Jesus veio. Eles não creem que Jesus veio como Messias. Ele veio como um Salvador, ok? Eles creem que Jesus veio como um profeta, como mais um profeta, tá bom? Sobre a terra, mas não como Messias. Então, os judeus, eles não creem na obra da cruz, tá? Quem são os judeus que creem? Os judeus messiânicos, os judeus que creem no Messias, tá bom? Vamos seguir. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do poder de Deus. Então, Paulo, ele fala aqui, e é um exemplo para nós, ele fala, eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus e a mim concedida pela operação do poder de Deus. Então, ele é quem ele é, e ele se declara aqui no versículo 8, o menor dos menores, de todos os santos. E ele fala que ele é ministro do evangelho de Cristo, pelo poder de Deus e pela graça que lhe foi dada. Então, essa é uma medida que nós precisamos ter. Paulo sendo Paulo, ele se declara o menor dos menores dos santos. Ele não fala menor dos apóstolos, ele fala menor dos menores dos santos. Então, de toda a igreja de Cristo, os santos, sou eu e você, não são títulos, são os salvos, né? Aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós somos os santos, ok? Então, Paulo fala, eu dos santos sou o menor dos menores. E ele vem anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, com confiança e pela fé. Então, nós temos livre acesso a Deus pela obra de Cristo em confiança e pela fé. Amém? Tá comigo? Então, seguimos. Portanto, peço-vos que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Até aqui. Nós vamos subir um pouquinho e nós vamos falar um pouco o que é a multiforme sabedoria. Multiforme é diversidade.
é pluralidade, são várias formas de. E isso precisa estar muito claro nas nossas vidas. Porque o nosso Deus Pai, ele não é um Deus de um modelo fixo. Ele é um Deus de várias maneiras de trabalhar, várias maneiras de se manifestar. E ele não está preso a uma caixinha, a um modelo humano. Nós, como humanos, somos extremamente limitados. Nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus, da forma que ele age, da forma que ele se manifesta. Então, da sabedoria dele. Nós não chegamos nem a 1% disso. Nós precisamos entender que nós não somos nada e nós não compreendemos isso. Mas nós precisamos saber e ter registrado para a nossa vida que esse Deus, ele é um Deus de multiforme. Várias maneiras, várias formas de agir. Ele não está preso a um modelo específico, exclusivo. Ele não está preso a uma maneira de. Mas a intenção dessa graça que Paulo tinha era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Né? A Paulo não, a Jesus, que foi o mistério. Então, quem imaginou, não é verdade, que esse mistério, que Cristo seria o grande libertador, aquele que reconciliaria nós com Deus, não é verdade? Então, nós temos que aprender que nós não podemos colocar Deus em uma caixinha, em um modelo, e lembrarmos que a obra da cruz, ela aparecia ao fim, quando Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então há uma maravilha dessa multiforma de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus, uma maneira de agir que não está limitado ao natural, que não está limitado a um laudo, que não está limitado a uma sentença, que não está limitado ao que os nossos olhos enxergam. Deus é muito mais do que isso. Então pare de uma vez por todas de falar, se isso não aconteceu é porque aquilo sei lá o quê. Queridos, a história de Paulo, desde a sua conversão até esse momento que ele está escrevendo a carta para o povo de Efésios, ele está preso. A história de Paulo, desde o começo, é uma história do chamado dele até o cumprimento final da sua história. Ela é marcada por grandes tragédias. Mas em cada momento de desespero de Paulo, onde tudo parecia que tinha acabado, e ele ficava confuso porque ele tinha uma voz, ele tinha um comando, Deus aparecia e falava para ele, coragem, coragem. E um exemplo disso é quando Paulo está no navio como prisioneiro. Não bastava ter sido preso, rejeitado, sentenciado, açoitado, Paulo estava preso. E ele foi jogado no fundo de um navio. E esse navio, levando ele, se não me engano, para Roma, se eu não estiver enganada, esse navio entra numa tempestade e esse navio começa a se desfazer no mar. E nesse momento, um anjo do Senhor aparece a ele e fala, Paulo, coragem, porque a palavra que você tem é necessário que você chegue, vai se cumprir. Então, os nossos olhos podem contemplar muita destruição, muita desordem, mas existe um modelo que a nossa mente não alcança. Existe uma forma de Deus trabalhar que não é a forma humana, e se há destruição, se há morte, nem isso é capaz de definir o que Deus tem para você. Nem isso é capaz de limitar, de te parar, porque Jesus, ele estava na cruz, morto, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao homem, isso era um caminho correto? Isso era o certo? Ou na crucificação, quando prenderam ele, colocaram ele na cruz, já não tinha tudo acabado? Mas se ele era o Messias, por que ele está ali? Se ele era o Messias, por que ele acabou assim? Mas não, ao terceiro dia, tudo ressuscita. A gente vai ficar por aqui. Deus abençoe.